um monte de chiaço no ouvido e provavelmente vai sair na gravação também. O Eduardo, faz o favor para mim, eu quero que você fique durante a aula controlando os microfones para mim, desligue ou derrube a pessoa, pode derrubar. Faz esse favor para mim. Pessoal, então hoje eu vou dar continuidade na aula anterior, né? Na aula anterior nós discutimos a questão do autismo. Eu gostaria que vocês verificassem se vocês têm alguma dúvida, tá? Sobre a aula passada, sobre a questão do autismo. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida em relação ao autismo. Bom, pessoal, então a nossa aula, além de chiaço, tem cachorro latindo e etc. Então, vamos ver aqui. Bom dia, bom dia. Vamos começar a aula. Pedagogia. Então, eu passei uns vídeos diferentes para vocês assistirem, artigos não, porque tem a proposta nova, né, da educação especial, que vocês devem ler também, tá? O PNE 2020, se der tempo hoje, eu vou fazer alguma explanação, tá? Então, vamos começar aí. Vamos ver se vai dar certo a nossa aula hoje aqui. Vamos para a aula, então. Tem bastante assunto para resolver. Pessoal, então, retomando lá a questão do autismo, tá? Do papel da educação especial e da educação inclusiva, eu passei para vocês a nova proposta do governo, e para vocês lerem, são 100 e poucas páginas, não sei se vai dar tempo de eu explicar um pouco hoje, mas senão eu explico na próxima aula, e claro que isso aí, pelo que eu percebi, não tem muita mudança. O que tem mais de mudança é a questão das escolas especiais, né, que ele reforça as escolas especiais. Aqui sobre os transtornos, sobre o autismo que nós vimos, tá? Daí eu expliquei um pouco para vocês sobre a questão espectro do autismo, da questão do currículo, do ensino híbrido, né? E da síndrome de Rett também, eu discuti um pouco com vocês sobre a questão aqui do funcionamento normal aqui dos primeiros meses, e depois ela acaba, né, sendo uma doença degenerativa, tá? Degenerativa. Geralmente, a síndrome de Rett, ela só aparece em meninas, tá? Em meninas, e acabam morrendo antes dos 15 anos ou próximo dos 15 anos. Por quê? Porque fecha o diafragma, tá? Fecha o diafragma, porque ela vai voltando, né? Ela vai voltando meio que para a posição fetal, né? Ela vai se dobrando, daí fecha o diafragma e ela morre sem ar mesmo, tá? Aqui a questão do diagnóstico. Esse slide aqui, eu não sei o que
que ele está tão problemático? Tá errado. Bom, pessoal. Ó, aqui tem mais uma, sei lá. Alguém... A gente arruma, né? Então, aqui dentro da questão da síndrome de Rett, ela vai ter presença de crises convulsivas, tá? A aluna que eu já tive uma aluna só com síndrome de Rett, tá? Ela tinha de 1 em 1 minuto, crises convulsivas. Foi até bom que eu retomei isso aqui, porque eu não conversei com vocês ainda, pessoal, sobre a questão da convulsão. Estudante que tem convulsão não é só porque ele tem epilepsia. Epilepsia é uma coisa, convulsão é uma outra coisa. Um estudante autista pode ter convulsão, eu posso passar por um momento difícil da minha vida e ter uma convulsão, sim, mas algumas síndromes, a convulsão ela é mais preponderante. Tá? Ela é mais frequente. Então, na síndrome de Rett, a convulsão, ela é bem complicada, né? Eu não conversei com vocês ainda sobre as deficiências múltiplas, mas as deficiências múltiplas geralmente também tem muita convulsão. Daí vai no neurologista, vai no psiquiatra, tá? E não conseguem aqui ter um controle efetivo. Eu já tive estudante assim, de cada 1 minuto, cada 5 minutos, às vezes tem aquela fraquinha, tá? Eu tinha uma aluna que ela tinha, meu Deus, ela ficava um tempão. O que você faz? Você fica ali, cuida, né? Fica só para ela não se bater, não se machucar, e não precisa se apavorar. Convulsão não mata, tá? Não mata. Olha, já passei situações bem complicadas. Mas você fica ali do ladinho dela, às vezes dá sono, ela dorme, porque é uma descarga elétrica, tá? Os prejuízos da convulsão, a gente não tem como medir. Eu tive um caso de deficiência intelectual, que ele tinha uma deficiência intelectual leve, tá? Ele tinha uma deficiência intelectual leve, ele na classe especial, ele foi classificado para retornar ao ensino comum, e quando ele retornou ao ensino comum, deu uma crise de convulsão nele, e ele ficou internado 1 mês no Pequeno Príncipe, para controlar as convulsões dos médicos. Foi uma questão bem complexa. E quando ele voltou para o ensino comum, ele tinha esquecido tudo, ele voltou na estaca zero. Daí, tivemos que retomar todo o trabalho de alfabetização para ele, tá? Então, não sabemos que prejuízos, existem várias pesquisas, mata muitos neurônios. Os nossos neurônios morrem todo dia. Alguns atrofiam, porque não são usados, tá? A célula nervosa, ela só nasce até os 6 anos, depois ela não nasce mais. Aqui a desaceleração do crescimento do perímetro cefálico, que eu já mostrei aqui para vocês, ó. Tá? Então, é uma coisa bem complexa. Perda temporária, né? Ela não é autista, ela tem algumas características do autismo, porque ela não tem interesse. Eu lembro dessa menina, ela foi minha aluna, Roberta, ela já morreu, ela foi minha aluna muitos anos atrás, ela ria, sabe? E a mãe
A mãe achava que ela estava rindo para a mãe. Lógico, eu nunca, né, falei para a mãe, ela não sabe nem que ela está rindo, né? Claro que eu jamais. Por que que eu ia ser tão drástica com a mãe, né? Deixar a mãe, ela está rindo, mas era ela ficava assim, né? Com as mãos, tá? E as mãos vão fazendo assim. Isso que eu vou falar sobre a síndrome de Rett é uma opinião minha, não é de autores. Eu digo que a síndrome de Rett, ela volta para a vida intrauterina. É uma coisa assim muito. Eu li muito, eu estudei muito sobre síndrome de Rett na época. Inclusive, eu morava em Brusque, tá? Ela era minha aluna lá em Brusque. E existem, quem quiser, quem tiver interesse, pesquise sobre a Associação Brasileira de Síndrome de Rett. Todas têm, né? Síndrome de Down tem, autismo tem, deficiente físico tem, cego tem, surdo tem, Todas as deficiências, elas acabam criando suas associações, tá? Para as lutas, para as defesas, né? Então, eu tenho uma coisa assim, muito, muito forte, que eu vejo que ela volta para a posição fetal, né? Que aqui eu não tenho como mostrar, mas vocês imaginem um bebê, na posição fetal, ele fica meio assim, né? Deitadinho assim, encolhidinho. Bom, pessoal, aqui da predominância no sexo feminino que nós não sabemos. Bom, transtorno de Asper, o que eu coloquei na aula passada, né? Esse termo, ele está para desaparecer. Nós vamos utilizar transtorno do espectro autista. Tá? É um transtorno, não é uma doença, não é uma deficiência. É espectro porque é um aspecto, e ele está naquele momento. Bom, o que é o transtorno de Asper, né? Ele também vai ter padrões restrito, tá? E pouco interesse aqui pela questão social, comportamentos repetitivos. Também, né? Também nós vamos ter aqui o início tardio, muitas vezes é percebido só aos 3 e 5 anos. O que eu vou falar agora, galera, não é para levar ao pé da letra, tá bom? Prestem bastante atenção. Eu fico tão preocupada quando eu vou dar aula sobre transtorno, sobre transtornos degenerativos, porque um dia eu estava dando aula numa pós-graduação, uma aluna teve uma crise. Professor, eu tenho tudo isso. Eu falei, não, calma, todo mundo tem, né? Todo mundo às vezes é antissocial, né? Calma. Então, eu fico preocupada. Pessoal, muitas vezes o estudante de transtorno de Asper, ele é Asper que fala, tá? Ele tem altas habilidades e superdotação. Por isso que eu quis deixar para falar hoje sobre esse assunto. Isso não quer dizer, como tem autista também, que às vezes ele tem tanta dificuldade em tanta coisa, mas ele mostra altas habilidades e superdotação em uma hora. Galera, eu coloquei lá uns vídeos para vocês assistirem, assistam, pesquisem, né? O YouTube tem muita coisa boa, muitos profissionais
falando aí sobre esses assuntos, tá? Então, isso é muito, nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que eu, Edmarise, eu não concordo, eu não tenho tanto esse aprofundamento que a equipe que determina o CID-10, né? O CID-10 é a área, né? A ONU, a Organização Mundial da Saúde, né? Todo esse movimento de Asperger junto com o autismo. Porque todos os Asperger que eu conheci têm altas habilidades e superdotação, tá? Aqueles também têm atrasos motores, falta de destreza, muitas vezes eles vão ser percebidos lá pelos 6 anos, geralmente quando é leve, né? Não é moderado e severo. Aí aqui, diferente do autismo, podem não existir atrasos clinicamente cognitivo na linguagem, nas habilidades, por isso que eu falo, né? Mas, né? E eu trago o transtorno de Asperger para discussão porque existem diferenças. A idade, né, adaptativa, a interação social, a curiosidade, a infância. Aqui ele vai ter dificuldade na interação social, sim. Falta de imaginação, ele vai entrar lá na mesma questão do autista, que não entende metáfora, não entende a subjetividade, o interesse obsessivo por um objeto, alteração de rotinas. Também o trabalho com o estudante com transtorno de Asperger, tá? É bem parecido, né? Praticamente a mesma questão do autista, ok? Pessoal, quem tiver perguntas referente à matéria para fazer, outras questões eu vou responder só ao final da aula, tá ok? Transtorno desintegrativo da infância, tá? Isso é muito complexo, muito complexo. Lembrando sempre que quem vai trabalhar a questão do diagnóstico, tá? Quem vai trabalhar a questão do diagnóstico é uma equipe interdisciplinar. Vocês escutam muito e veem muito na mídia, na notícia, nos documentos, às vezes, utilizar o termo multidisciplinar. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês por uma questão preponderante aqui para nós. Quem trouxe essa discussão da pluridisciplinariedade, multidisciplinariedade, interdisciplinariedade, transdisciplinariedade, isso é fundamental que vocês entendam isso para a vida de vocês, profissional. Foi Piaget e já Piaget. Claro, nós temos aí a nossa querida Ivani Fazenda. Eu li quase todos os livros dela, né? Por causa da minha pesquisa dentro da interdisciplinariedade. Ivani Fazenda, tá? Também, né, faz pesquisa sobre a questão da interdisciplinariedade. Eu quero que vocês entendam uma questão. O que é pluridisciplinariedade? Pluridisciplinariedade é quando vários profissionais trabalham juntos, mas cada um no seu quadrado, no seu quadradinho. Não existe diálogo, interação, tá? Uma equipe multidisciplinar, ela já tem uma interação, mas ainda não é algo tão forte, né?
Ah, o profissional vai lá, é a mesma coisa dentro da aula, tá? Rubem Alves muito essa questão assim, ó. Plim, agora eu vou trabalhar matemática. Plim, agora eu vou trabalhar. Ele faz bem assim nos vídeos dele, né? O nosso querido que já partiu, né? Partiu desse planeta. Então, plim, agora eu vou aprender geografia, enfim. O cérebro não funciona assim. Então, a equipe interdisciplinaridade, o processo de aprendizagem interdisciplinar, eu vou trabalhar todas as áreas, tá? Todas as áreas juntas, eu vou dialogar, eu vou fazer o processo de integração, o processo aqui de integração, de diálogo. Então, o ideal é uma equipe interdisciplinar, tá? Que o fono dialoga com o médico dialoga com o psicólogo e há uma discussão, né, para o procedimento, para verificar o que vai ser feito mesmo. A equipe transdisciplinar, que é o que o Morin defende, colega, vídeos do Edgar Morin, assistam, tá? O Morin, o Edgar Morin, ele já vai falar do quê? Dessa questão da transdisciplinariedade. O que é? É a complexidade, é a questão complexa aqui. Tá? É a questão complexa. Mas a transdisciplinariedade ainda está um pouco longe disso tudo. Porque a transdisciplinariedade não existe áreas, conhecimento separado. É tudo, um adentra a área do outro. Tá? Então, é muito importante entendermos isso para entendermos a questão do papel, da importância da equipe interdisciplinar na questão do diagnóstico. Então, o transtorno desintegrativo da infância é uma regressão em múltiplas áreas do funcionamento, tá? Aí é que mora o perigo. A questão do diagnóstico. Então, a equipe, ou quem for dar o diagnóstico, pode fazer confusão aí, com autismo, com Asper, tá? A linguagem expressiva, habilidades sociais e comportamentos adaptativos, tá? O transtorno desintegrativo da infância. Ele apresenta o que aqui? Eles vão apresentar o que aqui, ó? Tem microfone ligado, ó. Opa. Déficits sociais na comunicação, comportamentos geralmente observados no autismo. Por isso que eu coloco essa questão. Dar o diagnóstico de TEA, né, de autismo, não é tão simples assim. Eu posso fazer confusão. Pode ser que tem estudantes que tenham um diagnóstico com transtorno desintegrativo, desintegrativo, ok? Mas não pode ser autismo e vice-versa. Após os 2 anos ou antes dos 10 anos de idade, nós já podemos dar o diagnóstico aqui. São transtornos metabólicos, condições neurológicas. Muito raro, tá? Mas não dizer que não tenha. Tá? Não dizer que não tenha. Eu não trabalhei com vocês ainda o X frágil. Pesquisem sobre o X frágil. Também o X frágil, ele está dentro da categoria das doenças raras. Que é uma síndrome. O pessoal pode ter um monte de gente por aí com X frágil.
Eu vou trabalhar, tem que marcar aqui para eu não esquecer, de trabalhar o X frágil com vocês. Então, esse transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação é um prejuízo severo na interação social, tá? Na habilidade de comunicação verbal, não verbal, atividades estereotipadas. Tá? O transtorno global tem outra especificação. Né? Deixa eu tentar arrumar aqui, mas não deu. Tem hora que esses slides, não sei, eles desconfiguram tudo. Quando tais características estão presentes, mas não são satisfeitos os critérios, os diagnósticos, os transtornos, o desenvolvimento, os quadros. O que é esse transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação? Entra aqui a esquizofrenia, tá? Então, o que é essa a pessoa esquizoide mesmo? Se alguém achar ainda esse livro, eu estou procurando, eu tenho uma cópia dele. Se chama O Paciente Psiquiátrico. Eu estou atrás desse livro faz muito tempo. Se alguém achar, me avise. Tá? Eu tenho uma cópia dele, só que não está meio apagada. O Paciente Psiquiátrico. Então, o paciente psiquiátrico é muito interessante que o escritor, o psicólogo, está contando sobre um paciente psiquiátrico um paciente com esquizofrenia que ele tinha. Então, gente, pense. Porque o esquizofrênico, ele acredita naquilo que ele fala. Não sei se alguém, às vezes, já andou lá na 15, que tem aquelas pessoas lá discursando, falando, com a Bíblia na mão, tá? E aquela pessoa, ela tem certeza que tem uma multidão na frente dela. Tá? Por que eu estou entrando nessa questão da esquizofrenia com vocês? Que daí aqui são transtornos, são considerados doenças mentais. Percebam bem, tomem muito cuidado aqui, colegas. Tá? Nós temos o deficiente intelectual, que eu vou estar trabalhando com vocês, tá? O deficiente intelectual. E nós temos o doente mental, que é esquizofrenia, depressão, opositor, pânico, psicose, tá? A psicose, ele não sai tanto fora da realidade quanto a esquizofrenia, quanto a questão da esquizofrenia, mas ele também tem transtornos, ele é mais agressivo. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque eu posso ter um estudante com uma síndrome, com síndrome de Down, com síndrome de Rett, com autismo, cego, surdo, que tenha ainda junto a questão da esquizofrenia e da psicose. Eu tive uma estudante com síndrome de Down, que ela tinha psicose. Tá? E quando ela não era medicada, uma vez ela pegou o meu computador, esse aqui, eu tinha um outro, né? E ela jogou no chão. Ela chegava na sala, quando a mãe não dava medicação para ela chegava na minha sala, ela derrubava tudo.
tá? Ela melhorou bastante, né? Ela melhorou bastante mesmo, tá? Mas a mãe, olha o que aconteceu com a mãe. A mãe parou de dar o remédio para ela, porque a mãe foi num pastor e o pastor falou para a mãe que a filha estava curada, né? Talvez o pastor falou um outro tipo de cura, né? Cura espiritual, coisa assim. E a mãe, né, de repente levou ao pé da letra e parou de dar o remédio para ela. Eu tive bastante problema com essa mãe, né? Porque quando eu chamei a mãe para conversar, ela olhou na minha cara e disse: Olha, a única professora que era boa aqui saiu. E a senhora é uma péssima professora. Eu fiquei parado olhando para ela. Não falei nada. Porque eu me coloquei no lugar daquela mãe. Vejam bem, a mãe tinha ido num pastor que... quem sou eu para dizer que o pastor falou isso? Eu não conversei com o pastor. Tá? Então eu não vou criticar o pastor. Pode ser que o pastor falou uma outra coisa e a mãe acreditou aquilo, porque vai na igreja, eu também vou, se fala muito em milagre, aí sabe lá que confusão que deu na cabeça dessa mãe. Porque essa mãe falou para mim que a filha dela tinha que aprender a ler e escrever, e a filha dela só fazia bolinha, só bolinha. Tá? E falou que eu era uma incompetente, não falou nessas palavras, que eu não tinha nem capacidade de ensinar a filha dela a ler e escrever, né? Mas sabe, o mundo da avó, daí eu não, né? Ela deu um soco assim na mesa, sabe? E claro, eu entendi a mãe, a gente tem que se colocar no lugar da mãe. Tá? E depois eu chamei a mãe várias vezes, nós fomos fazendo reuniões, ela foi melhorando muito, tá? Ela foi melhorando, a mãe voltou a dar o remédio, tudo isso. Ela se transformou em outra menina, tanto que ela foi fazer apresentação de balé na escola. Até hoje eu lembro dela fazendo. A mãe chorou, só que a mãe também começou a entender, né? Eu também não podia olhar para essa mãe e dizer assim: olha, a sua filha não vai aprender a ler e escrever. Mas eu fui trabalhando a autonomia com ela, ensinando ela a lavar louça, a limpar, a se organizar. Porque ela já era uma mocinha, ela já tinha 16 anos. E ela melhorou muito, tanto que final do ano a mãe foi na escola, me deu um presente e pediu desculpas para mim. Eu falei: não, a senhora não tem que me pedir desculpas, né? Porque nós temos que entender. Eu quero perguntar para vocês, caros estudantes, tá? Qual é a mãe, qual é a família, que deseja realmente ter um filho deficiente? Não é fácil, né, pessoal? Ok? Então, nós temos que trabalhar essa questão do que? Da esquizofrenia. Ok? Bom, vamos agora para as altas habilidades e superdotação. Não pensem, amados, que a questão das altas habilidades e superdotação é simples, porque não é, tá? Não é simples mesmo, tá? Não é simples mesmo. Por quê? Porque eu já fui chamada em várias escolas, eu chegar lá e o professor pegar o laudo, né, e fazer assim, ó, ele não pode ter altas habilidades, porque ele não dá conta.
ele não dá conta dos conteúdos pedagógicos. Então, veja bem uma coisa. Ele pode ter altas habilidades e superdotação, tá? E não dar conta das questões dos conteúdos, porque o centro de interesse dele, o cérebro dele, está voltado para outras coisas, para computador, para música, para dinossauro, tá? Para pesquisa em alto mar, sei lá, tá? Altas habilidades e superdotação. São os educandos que apresentam notável desempenho e elevado potencial em qualquer dos seguintes aspectos: capacidade intelectual superior, aptidão acadêmica, pensamento criativo, produtividade, talento especial, né, para alguma capacidade psicomotora. Não sei se vocês viram lá nós tivemos aí vários vencedores aí na questão da matemática, né, no Brasil, ganharam prêmios, né, os de altas habilidades aí, superdotação na matemática, né, que tem o campeonato, né, eu não sei se eles usam esse termo, campeonato, mas é o campeonato da matemática e tem outro nome. Aqui no Paraná tem um menino, né, no interior do Paraná, eu já assisti várias reportagens dele. Pessoal, como que se faz o diagnóstico de altas habilidades e superdotação? Altas habilidades e superdotação se faz como? Também a equipe interdisciplinar. Isso, obrigada. Bem isso, Ivan. Olimpíadas de Matemática. Vocês viram, né? Quantos brasileiros ganharam prêmio? Ai, eu fiquei muito feliz. Tem, né? Tem a municipal, a municipal, a estadual, a nacional e a internacional. São várias etapas, né? Pessoal, então, voltando aqui ao diagnóstico. Também é uma equipe interdisciplinar. Vamos aplicar qual teste? O do VISC, o psicólogo que aplica. O VISC é que vai medir o nível de inteligência, que pode ser para menos ou para mais. Então, a inteligência pode ir para menos, que daí nós já vamos adentrar aonde? Na deficiência intelectual. Ou para mais, que é altas habilidades e superdotação. Para que realmente esse estudante seja diagnosticado com altas habilidades e superdotação, ele precisa lá no score, né, que nós falamos no resultado dos testes, em mais de uma habilidade de acima da média, tá? Então, a superdotação no contexto escolar é quando ele aprende rápido, ele tem um desempenho acima da média. Mas isso não quer dizer que ele é superdotado, tá? Ou que ele é superdotado e ele vai bem na escola. Geralmente, tá? Geralmente, o estudante com altas habilidades e superdotação, ele tem transtorno. Ele tem problema de comportamento, ele não se relaciona muito bem com ninguém. Eu tive um filho de uma aluna que ele tinha altas habilidades e superdotação e ele adorava assistir minhas aulas na universidade. Ele assistia minhas aulas. Então, isso não quer dizer. Ele também sofre. Ele sofre discriminação, ele sofre
Por quê? O que, que o professor quer? O professor, ele é, muitas vezes, sem generalizar, né, pessoal? Ele é feliz quando? Quando o estudante segue aquele padrão. Então, o altas habilidades e superdotação, ele não vai seguir o padrão. Eu tive um caso, ai, senhor. E assim, às vezes ele é opositor, às vezes ele tem esquizofrenia. Eu tinha um que ele, além de ter altas habilidades, ele era opositor. Ele batia de frente comigo sempre. Eu chegava na sala de aula, ele dizia assim, ó, hoje eu não vou fazer nada. Eu nem dava bola para ele. Às vezes eu não dava nem bom dia para ele. Aí ele ficava louco. Aí ele andava igual brincava de gatinho dentro da sala. 5º ano, gente. Pensa. Com 30 dentro da sala. Ele andando de gato dentro da sala. Eu não dava bola. Então, daí daqui um pouco ele chegava com o caderno, que ele gostava de ficar fazendo desenho. Chegava com o caderno e mostrava para mim que tinha feito, eu nem dava bola. Eu fiz assim um tempão com ele. Aí um dia ele teve uma crise. Ele falou assim, você não gosta de mim. Eu falei, gosto. Eu gosto muito de você. Só que você que não gosta de mim. Aí ele olhou para mim e disse assim, eu não te suporto. Eu falei, e daí? Se você não me suporta? E assim foi, nós fomos batendo de frente, eu e ele. Um dia ele quebrou a sala inteira, né? Aí até que chegou um momento e que nós achamos lá um meio termo e nós conseguimos aí, né, trabalhar. Claro que ele ia também para a sala de recursos de altas habilidades e superdotação, tá? Mas não é tão simples assim. Como o meu forte mesmo dentro da educação especial, aquilo que eu domino mais, é a deficiência intelectual e os transtornos. Altas habilidades e superdotação, lógico, se você tiver um aluno, você vai atender, você vai trabalhar, você vai correr atrás, mas não é o meu forte, tá? Então, geralmente, ele tem criatividade, ele tem uma produção, motivos que levam, pode ser uma herança biológica e a estimulação ambiental. Eu atendi uma menina um tempo atrás, que ela, com 4 anos, ela estava lendo. Faz muitos anos, hoje ela já é uma moça. Aí o pai, olha só, o pai todo final de semana, o que ele fazia? Ele ia para o shopping e ela comprava um gibi. E ele assistiu o jogo e a menina ficava com o gibi na mão. E ela aprendeu a ler com os gibis. E eles achavam que ela só ficava olhando as fotinhas. Mas essa menina, ela não tinha altas habilidades de superdotação. Ela foi estimulada. A mãe lia muito também, tudo, né? Bom, pessoal, ainda dentro das altas habilidades e superdotação. Aprendem a ler mais cedo, têm mais rapidez, atividades básicas, eles são rápidos, tá? Então, às vezes, aqui, como eles têm muitos, alguns, não vou generalizar, têm muitos problemas de comportamento, porque eles também são excluídos, você faz combinados. Então, eu com esse eu fazia combinado. Se ele me entregava a tarefa, eu deixava ele fazer os desenhos dele, o que ele tinha vontade. Bom, são mais questionadores, não aceitam atividades prontas, tá? Tem mais independência, período de concentração,
tem interesses diversos e focados. Então, o que eu penso, né, em relação ao cérebro de altas habilidades e superdotação? Ele funciona mais rápido. Então, às vezes, o cérebro está lá na frente e ele ainda está se movimentando. Ou ele é focado, né? Aqui, a hiperatividade, a companhia de pessoas mais velhas, tá? Eles dão... Gente, eles, assim, eles pulam etapas, porque eles estão além das pessoas com a idade deles, tá? São motivados a pesquisar o incomum. E a escola, muitas vezes, ela não dá essa possibilidade, porque na sala de altas habilidades, a sala de recursos de altas habilidades e superdotação, eles vão trabalhar com projetos. Tá? A professora que trabalha, que ela também tem que ter especialização, ela precisa ter formação em educação especial inclusiva, ela vai, tá? Ela vai verificar com ele, vai trabalhando a autoestima, para ele se centrar e tal, até ele desenvolver algum projeto. Vão trabalhar com projetos, às vezes atendimentos individuais ou em grupo, em equipe, de acordo com os interesses. Aqui os objetivos são direcionados. Então, se ele tem altas habilidades para desenho, se ele tem altas habilidades para música, quer dizer, o cérebro dele vai estar focado naquilo, ele não vai querer saber de ficar lá copiando, né, fazendo continha de 2, de 3, de 4. Pessoal, assistam um filme Mentes que Brilham, não é Mentes Brilhantes, Mentes que Brilham. Aqui, ó, né, a escola, ela precisa ter, nós vamos adentrar no mesmo procedimento da questão da inclusão com deficientes. Flexibilização, conduta pedagógica adaptada, trabalhando de acordo com as reais necessidades, com os talentos, com os desafios, com os interesses. Trabalhar aqui o interesse, o planejamento, fazer o planejamento. Então, se ele já, né, ele tem consciência, eu e esse menino, ele conversava de igual para mim. Um dia ele gritou na sala, eu te odeio. Eu falei, eu também te odeio. Falei na cara dele, eu também te odeio. Eu também te odeio, eu falei para ele. Mas, no fundo, ele me provocava. Aí, o dia que ele olhou para mim e disse assim, eu te odeio, eu falei, eu também te odeio. Aí ele parou, sentou, foi embora. No outro dia ele disse assim, eu posso conversar contigo? Eu disse, pode. Eu não te odeio. Porque eu era a única que enfrentava ele. Eu não passava a mão na cabeça dele. Eu não passava. E eu enfrentava ele. Daí ele disse assim, não, eu não te odeio, eu gosto muito de ti. Porque uma coisa, colegas, vocês vão perceber. Qualquer estudante, pode ser de qualquer faixa etária, pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser o que for, tá? Pode ser o que for. Eles não gostam de professor banana, né? Professor que fica passando a mão na cabeça, que não cobra, que deixa, Aí um dia ele falou para mim, disse,
professora, a senhora é a única que me dá atenção nessa escola. Só que eu ia para cima, tinha dia que eu ia para cima dele, eu falava, quem manda aqui sou eu, né? Então, pessoal, para cima assim do sentido de me impor, né? Então, trabalhar aqui as questões das habilidades, de enriquecer, trabalhar aqui com projetos, com a participação de projetos, de pesquisa, de centro de interesse, de atividades culturais, verificar o que ele gosta. Então, ele deve, inclusive, se a família puder, lógico que agora está tudo fechado, mas aí nas ruas da cidadania tem muitas coisas extras curriculares aí para trabalhar, tá? Aqui, ó. Deixa eu só arrumar. Aqui, né? Após a escola, ele ter o contraturno, o que ele vai fazer no contraturno? Eu ouvi o depoimento de uma mãe, ela foi numa das universidades que eu trabalho, dar um depoimento, ela tem 2 filhos com altas habilidades e superdotação. Então, qual foi a queixa dela? A queixa dela foi que até o 6º ano que eles estudavam na prefeitura, depois pela prefeitura, depois eles foram para o estado, tá? Até o 9º ano eles tiveram atenção. Depois que eles foram para o ensino médio, eles não tiveram mais nenhum acompanhamento, nenhum programa de apoio. Tá? Então, os 2 pararam de estudar, não foram mais para a escola, só iam no psicólogo, e essa mãe estava numa situação muito complicada. Então, o acompanhamento é permanente. Tá? Aulas aos sábados, então ele pode participar de oficinas, de clubes, de temas temporários, de diversidades, tá? Aqui também, né? Há classes para superdotados, como eu já coloquei. Aqui a questão da aceleração. Bom, vamos falar aqui sobre a questão da aceleração. Pessoal, nós temos que tomar o máximo de cuidado. Eu já fui chamada várias vezes para fazer uma análise, tá? Para a questão de acelerar o processo. Eu vou dizer a vocês, é uma faca de 2 legumes. Por quê? Porque muitas vezes ele não tem maturidade. Eu vou, por exemplo, uma criança chega no primeiro aninho, já no primeiro ano, né, na primeira ano, lendo e escrevendo. Eu vou passar ele para o 2º. Ele pode regredir. Ou ele pode regredir estando no primeiro. Então, tem que ser feito uma análise, um estudo de caso, com uma equipe interdisciplinar, fazer um conselho, chamar os pais, colocar os prós e os contras. Porque não existe aqui, colegas, apenas a maturidade cognitiva. Tem outros aspectos aqui afetivos, sociais, que implicam nessa questão. Tá? E aqui nós vamos ter, então, o que produz a superdotação. Um modelo aqui dos 3 anéis. Habilidades acima da média. Motivação e criatividade. Eu já me deparei com muitos estudantes de altas habilidades desmotivados.
odiando a escola, odiando a vida, podem ter depressão? Pode. Podem ter ansiedade? Pode. Podem ter déficit de atenção? Pode. Tá? Uma vez, num determinado momento, uma mãe me chamou. Ai, porque o meu filho tem altas habilidades e superdotação, porque não sei o quê. E a mãe empolgada, eu falei, mãezinha, se eu fosse você, eu não me empolgava, porque vai te dar trabalho, tá? E, infelizmente, as políticas governamentais, tá? Elas dão acompanhamento aí até o 6º ano, depois, às vezes, até o 9º ano, as escolas estaduais continuam. Nem todos os municípios têm, né, sala de recursos de altas habilidades e superdotação, tá? Nem todo município tem. Então, é um problema grave, né? Então, nós temos aí todo um contexto. Quem puder, assista o filme. Mentes que Brilham. É um filme muito antigo. Ele é um menino que ele tem altas habilidades em matemática. E a mãe era totalmente, ela fazia programa, né? Programa. E a mãe, ele que ajudava a mãe. Ele tinha gastrite, esse menino. Gastrite nervosa. Então, eles podem ter gastrite nervosa, podem ter uma série de coisas. Eles têm. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui. Eu não estou generalizando, colegas. Mas, muitas vezes, se esse estudante não for bem direcionado, ele pode sim utilizar, tá, essas altas habilidades e superdotação para o lado do mal. O que vocês acham que os hacks são? Eles têm altas habilidades e superdotação. Tá? Eu conheci um menino que ele hackeava senhas bancárias. Tá? A sorte dele que a família tomou consciência disso muito cedo. Um dia a mãe chegou em casa, ele falou, mãe, eu entrei na tua conta bancária. Aí a mãe, como assim? Eu descubro as senhas. Ele entrou em contas de gente milionária, esse menino. Ah, então, eu não vou entrar nesse assunto, porque ele não é preponderante para nós, que são a questão das mentes perigosas. Leiam lá, procurem lá sobre a Ana, né, a nossa pesquisadora aí sobre as mentes psicopatas. Não existe mais o termo sociopata, tá? Esse é o termo mais antigo. Hoje nós chamamos de mentes psicopatas. Vocês acham, colegas, que esses aí que coordenam grandes facções, tá? Esses grandes traficantes, essas pessoas milionárias, trilionárias, tem gente que fica em jogo e fica milionário, tá? Então, são mentes perigosas, igual o mundo virtual, né? Tá? O mundo virtual agora. Essa questão da pesquisa, da inteligência artificial, do mundo virtual. São pessoas que estão muito à frente.
Então, tem que ter um direcionamento. Muitas vezes, esse estudante, ele precisa, tá? Ele precisa ter acompanhamento psiquiátrico, psicológico, de equipe. Ele tem suas crises. Ele pode ser uma pessoa isolada, ele pode ter dificuldade em se relacionar. Certos assuntos vão... É chato. Eu conheci um moço que trabalhava numa empresa também que tinha... Ele embaçava os computadores. Até que um dia a dona da empresa chegou para ele e falou: o próximo você vai pagar. Aí ele começava a jogar outras coisas. Simplesmente. Porque o cérebro dele é diferente. Ele vai ter questões aqui diferenciadas. Então, não é fácil, pessoal. A vida aqui da pessoa com altas habilidades e superdotação. Colegas, alguma dúvida, alguma pergunta sobre os conteúdos de hoje? Tá? Então, nós trabalhamos aí na aula 8, né? O autismo, a síndrome de Rett, o Asperger, altas habilidades, superdotação, as questões degenerativas, a esquizofrenia. Tá? Então, você pode ter. Tá? Tem muitas síndromes. Tá? Já falo, tá, querida? Oi. A síndrome de Rett, ela é da cabeça? Tipo, é psicológico ou tipo... Não, ela tem um problema lá no cérebro. Quer ver? Ó, deixa eu te mostrar aqui, ó. Quer ver? Eu vou voltar lá, tá? Te mostrar bem certinho. Vamos retomar lá. Sabe por que eu pergunto, professora? Porque eu vi um vídeo de um cara que tinha esse problema aí, e ele falou que ele sofreu quando ele era criança, que ele sofreu abusos sexuais, tudo. Tipo, eu pensei, será que foi por causa disso que ele começou a ter esse síndrome de Rett e não sei o quê? Não, não. Ele já nasceu assim, nasce assim. Aqui, ó, quer ver, ó? Você tá vendo o slide? Você tá vendo, tá? Vou abrir o slide errado. Aqui, ó, quer ver, ó? Aqui, ó. Então, ele tem, ó, desaceleração do crescimento do perímetro cefálico. Não cresce. Daí causa todo esse estrago. Entendi. Tá? Então, é um problema cerebral mesmo, neurológico, que nós chamamos. Tá? Neurológico. Ok? Então, o que acontece com a síndrome de Rett? A pessoa, ela nasce até um aninho, às vezes ninguém nota nada. Tá? Ninguém nota nada. Às vezes, lá pelos 3 anos que a família vai começar a notar. Que ela nasce normal. Claro, porque veja bem uma coisa, a criança nasce, os médicos não vão tirar uma tomografia da cabeça, né, do cérebro para ver. Nasceu normal. Quando a criança nasce, tem lá, eles fazem lá os testezinhos do pezinho, eles fazem aquela avaliação do apagar. Tá tudo certo. Então é muito triste isso, muito triste. É igual ao autismo.
Ninguém ainda, não é? É isso que eu quero colocar para vocês. Síndrome de Down, a gente sabe. Porque já sai hoje. Opa, só um pouquinho, tá? Hoje, já na vida intrauterina, né? A minha cunhada já sabia que a menina ia nascer com síndrome de Down. Claro, né? Tadinha, ela ficou até o final na esperança que não era, porque pode acontecer, mas os médicos dão quase 100%. Tem muitas síndromes que já na vida intrauterina os médicos já percebem, já conseguem detectar, né, com os exames que eles fazem. Eu respondi a tua pergunta? Deu certo? Oi? A criança nasce com esse problema mesmo. Nasce, ela já nasce. Tá? É lógico, né, pessoal? Veja bem uma coisa. Tanto o cego, o surdo, qualquer pessoa pode, claro, além dela ter nascido com aquele problema, se ela não tiver um ambiente saudável, se ela não viver num ambiente saudável, tudo piora. Qual é a nossa proposta enquanto profissionais da educação? Proporcionar a essas pessoas um ambiente com qualidade. Um ambiente com qualidade, com amorosidade, com aceitação. E isso que você está trazendo, essa questão do abuso sexual, né? Nós tivemos há uns 3 anos atrás 2 casos em escolas especiais aqui de Curitiba, grávidas, as meninas. Deficiência intelectual moderada. Grávida sem consciência nenhuma de que estão grávida. Tá? Sem consciência nenhuma que estão grávida. Daí, foram abusadas. Oi, amada. E essas meninas vão ser obrigadas a ter essa criança, esses filhos? Olha, essa questão é uma questão muito séria, né? Essas 2 meninas tiveram os filhos, sim. Porque assim, ó, não é tão simples assim entrar com o processo e abortar. Uhum. Porque, claro, tá? Como elas são consideradas pessoas que não têm capacidade de escolha, né? De escolha, é diferente você ter uma mocinha de 15 anos que tem um cérebro dentro do padrão normal, né, meus amores? E você ter uma menina com 15 anos que o cérebro não funciona de acordo, mas ela também tem desejos. Então, esses 2 casos a família não abortou, tá? Mas entra com o processo, tudo, né? Teve uma que o cara era bem mais velho, ele assumiu ela, ele casou com ela. Pois não, pode falar, desculpa. Sabe, elas nem entendem. A professora falou, ela tem desejo, mas ela nem entende o que está se passando e isso é meio que se fosse obrigada. Então. É complicado. Porque daí nós vamos esbarrar até naquela questão lá, né, do empoderamento, do direito à escolha. Que escolha que ela vai ter? Tá? Tinha uma que ela só ria assim. A psicóloga fez um trabalho com ela, tudo. Tá? Mas criou um monte de problema na escola. E tem casos, às vezes, que elas engravidam dentro da escola.
tá? Engravidam dentro da escola. Por isso, todas as escolas que eu trabalho, as escolas especiais, o banheiro é uma coisa que nós cuidamos muito. Muito. Tá? Sempre fica alguém na porta, toma-se muito cuidado com o uso do banheiro. Igual todas as escolas, né? Entre os adolescentes aí. Pessoal, eles estão com os hormônios, né? Pegando fogo. Estão subindo o teto, né? Galera, mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Professora. Pois não. No caso da superdotação, a criança nasce com a superdotação, não tem como desenvolver. Uma boa pergunta, né? Porque às vezes eu falo tanto, né? Tem coisa que eu acabo me perdendo. Uma excelente pergunta também. É assim, ó, pode ser genético ou ela pode ser estimulada. Tá? Existe um grupo de professores fazendo pesquisa sobre inteligência na Universidade Federal aqui do Paraná. Não sei se esse grupo ainda existe, mas uma época eu fui até assistir palestra. Então, ela pode vir, veja bem uma coisa, tá? Ela pode vir nascer, né? Ela ter uma herança genética, mas aí ela não é estimulada, tá? Ou não, mas ela foi estimulada. Tem muitos pais que eu já percebi em mercado, no meu meio, que fica estimulando. Eu tenho uma sobrinha que ela tem 3 anos. Eu já falei para o meu irmão, cuidado, porque ela está muito à frente, né? E o meu irmão, ele é bem bacana, assim, ele é um paizão, ele estimula bastante, né? Pessoal, fiquem na aula aí, né? Não terminou. Então, eu falei para ele, desacelera. Às vezes é melhor você desacelerar. Imagina, com 1 aninho e pouco eu fui falar, eu falei assim, fala complexo. Olhou para mim assim, me encarou complexo. Sabia as cores, então, avança. Às vezes é melhor você segurar, mas às vezes não consegue segurar. Tá? Ela está muito acima. Eu fiquei uns 10 dias com ela, eu falei para o meu irmão, você fica esperto para você não se incomodar lá na frente. Tá? E ela fica assim, ela é ligada. E e aí ela quer fazer uma coisa e quando ela não consegue, ela embaça. Quer dizer, né? Tem que já tomar atenção. Por isso que eu falo, tá? Que quem trabalha na educação infantil tem que ter uma formação com excelência. Porque na educação infantil, nós vamos observar muita coisa. Tá? Quem trabalha na educação infantil, e isso eu concordo com o governo atual, tá? Que o investimento maior não tem que ser em universidade pública, tem que ser na educação básica. Tá? Aqui, não ficar aí, né, jogando dinheiro dentro das universidades, tá? Para eles ficar descobrindo se a abelha tem pelo ou se a abelha não tem pelo. Isso não vai mudar. Estou dando um exemplo, um monte de bobajada aí que pesquisam, tá? Que não vão ajudar a humanidade em nada. E isso eu assino embaixo. Por quê? Porque se você é igual uma árvore. Por que uma árvore não cai, meus amores? Por que uma árvore não cai? Quem pode responder para mim? Vamos lá? Por que uma árvore não cai?
Professora, porque ela está fixada com as raízes na terra. Exatamente, meu bem. Parabéns. O que são as raízes? As raízes são... É isso aí. E tem raiz do quê? As raízes... Então, é isso que eu falo. O que é educação básica? São as raízes. Se vocês pararem agora, amores, e vocês realizarem uma autoavaliação da vida acadêmica de vocês, a maioria das dificuldades que vocês têm está relacionada ao quê? A base. Tá? A base. Então, nós temos que investir na base. Porque daí, se nós investirmos bem na base, o estudante, ele vai fazer um ensino médio nas costas, porque ele vai saber interpretar, escrever, ler, ele vai para a universidade, vai fazer a universidade nas costas, porque ele tem base. Tá? Com todo o respeito. Gente, eu mando o roteiro da aula. O roteiro, eu mando o material. Tá tudo escrito lá. Horário de aula, o que é para ler, o que é para não ler, se vai ter avaliação, se não vai ter. Né? E tem acadêmico que tem... Não é que ele não lê. Ele lê, mas é a dificuldade, onde é que está? Está na base. Tá ok? Pessoal, mais alguma questão, meus amores? Respondi tudo? Pessoal, é muito assunto, né? Essa matéria. Tem muita coisa, né? E eu nem vou dar conta de trabalhar tudo com vocês. Tá ok? Podemos ir encerrando? Eu vou parar a aula.